Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar fundo na estrutura conceitual para relatório financeiro, é o famoso CPC 00, R2, né? Exato. É ele que basicamente alinha a nossa contabilidade aqui no Brasil com as normas internacionais, as IFRS. E a nossa fonte hoje é o próprio documento técnico. A missão aqui é tentar entender a fundo a lógica por trás dos números, sabe? Destilar aqueles conceitos-chave que fazem os relatórios financeiros serem úteis para quem toma decisões importantes. Isso, investidores, credores, todo mundo que usa essa informação. Então, para começar, qual o grande objetivo desses relatórios? Para que eles servem, afinal de contas? Bom, fundamentalmente, eles buscam fornecer informações que ajudem os usuários a entender os recursos econômicos da empresa, as dívidas e obrigações dela, e como tudo isso muda ao longo do tempo. Certo. A ideia central é dar base para que se possa avaliar a capacidade da empresa de gerar caixa no futuro e também como a administração está cuidando dos recursos, né? Entendi. Fornecer informação útil. Mas o que faz uma informação ser realmente útil nesse contexto contábil? Ah, boa pergunta. Aí entram as chamadas características qualitativas. Tem duas que são fundamentais. A primeira é a relevância. Relevância. Sim, a informação tem que ser capaz de fazer diferença nas decisões que o usuário toma. Isso inclui ter valor para prever o futuro, valor preditivo, ou para confirmar avaliações passadas, o valor confirmatório. E aqui entra também a ideia de materialidade, né? Ah, se a informação é significativa o suficiente para importar. Exatamente, tem que ser significativa. E a segunda característica fundamental é a representação fidedigna. Representação fidedigna. O que seria isso? Não basta ser relevante, a informação precisa ser completa, neutra, ou seja, sem viés e livre de erros significativos. Para isso é importante a prudência. Prudência, tipo, ter cautela. Isso, cautela ao fazer julgamentos quando tem incerteza, sabe? Para não superestimar ativos ou subestimar passivos, por exemplo. Interessante essa tensão, né? Porque às vezes o que é mais relevante, como uma projeção futura, pode ser mais difícil de representar de forma totalmente fidedigna, justamente por causa da incerteza. Com certeza, é um equilíbrio delicado. E além dessas duas fundamentais, tem outras características que a gente chama de melhoria. Melhoria. Como assim? Elas melhoram a utilidade da informação, são a comparabilidade, para poder comparar com outras empresas ou outros períodos. Certo. A verificabilidade, que é a ideia de que diferentes observadores chegariam a um consenso sobre aquela informação. A tempestividade, a informação tem que chegar a tempo de ser útil. E a compreensibilidade, que significa ser clara para quem entende do assunto, claro. Entendi. Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Isso. Mas sempre considerando a restrição do custo, né? O benefício da informação tem que justificar o custo e o esforço para obtê-la e divulgá-la. Faz todo sentido. Bom, e quais são as peças desse quebra-cabeça? Os elementos básicos que formam as demonstrações financeiras. Ah, os elementos? São os blocos de construção. Primeiro, temos o ativo. Ativo. Que é um recurso econômico presente que a empresa controla hoje como resultado de algum evento passado. Pensa nos bens, direitos, caixa, estoque, coisas que a gente espera que gerem benefícios econômicos futuros para a empresa. Ok. E o oposto? O passivo é a contrapartida, é uma obrigação presente da empresa de transferir um recurso econômico também como resultado de eventos passados. São as dívidas, as contas a pagar, empréstimos. Certo. E o que sobra quando a gente tira os passivos dos ativos é? Patrimônio líquido, né? O capital dos sócios, basicamente. Exatamente. É a participação residual nos ativos depois de deduzir todos os passivos. E para a gente medir o desempenho da empresa no período, temos as receitas. Que aumentam o patrimônio. Isso. São aumentos nos ativos ou reduções nos passivos que resultam em aumentos do patrimônio líquido, exceto aqueles que vêm de contribuições dos sócios. E as despesas, que são o contrário. Reduções no patrimônio líquido. Exato. Reduções nos ativos ou aumentos nos passivos que diminuem o patrimônio, tirando as distribuições aos sócios, claro. E o líquido, receitas e despesas. Mas
Aí, quando exatamente um item desses entra nas demonstrações? Como funciona o reconhecimento? Então, o reconhecimento é o ato de incluir o item nas demonstrações. E ele só acontece se duas condições principais forem atendidas, acumulativamente. Duas condições. Primeira, o item tem que se encaixar perfeitamente na definição de um daqueles elementos que a gente falou, ativo, passivo, receita ou despesa. E segunda, reconhecer esse item tem que gerar informação útil. Útil no sentido daquelas características que você mencionou, relevante e com representação fidedigna. Precisamente, tem que fornecer informação relevante sobre o elemento e representá-lo de forma fidedigna. Agora, se houver muita incerteza, por exemplo, sobre a existência do item, ou se ele não puder ser medido com confiabilidade suficiente, Aí pode ser que não seja reconhecido. pode ser que não seja reconhecido mesmo que se encaixe na definição. A utilidade da informação é chave. O custo de obter a informação também não pode exceder os benefícios, como já falamos. Entendi. E depois que a gente decide reconhecer, como se atribui um valor? Quais são as bases de mensuração? Bom, as bases de mensuração definem como o valor monetário é atribuído. Basicamente, existem duas grandes categorias. O custo histórico, Que olha para o passado, certo? isso, ele se baseia no preço da transação original que deu origem ao item, podendo ser ajustado ao longo do tempo por depreciação, amortização, etc. E a outra categoria é o valor atual. Valor atual, esse já olha para o presente. Exato. Reflete as condições na data da mensuração, na data do balanço, por exemplo. E dentro do valor atual, a gente tem algumas subdivisões importantes. Quais seriam? Tem o valor justo, que é talvez o mais conhecido hoje. Basicamente, é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo numa transação não forçada entre participantes do mercado. É um valor de mercado, digamos assim. Certo, valor de mercado. Que mais? Tem o valor em uso para ativos, que é mais específico da entidade. Ele olha para os fluxos de caixa futuros, que a empresa espera gerar com aquele ativo específico, trazidos a valor presente. E para o passivo tem o correspondente, que é o valor de cumprimento, ou seja, o valor presente dos fluxos de caixa para liquidar aquela obrigação. Entendi. Focado no uso ou cumprimento pela própria empresa. Isso, e ainda tem o custo corrente, que seria o custo para adquirir um ativo equivalente hoje, ou o valor que seria recebido por um passivo equivalente hoje. E como se escolhe entre custo histórico e esses valores atuais? A escolha depende. A estrutura conceitual não determina uma base única. A norma específica para cada tipo de item vai dizer qual base usar, ou quais opções são permitidas, sempre buscando aquela que fornece a informação mais relevante e com representação fidedigna para aquele item específico, nas circunstâncias específicas. Complexo, mas faz sentido buscar a melhor informação. E por fim, como tudo isso é comunicado de forma clara? A parte de apresentação e divulgação? Isso envolve, primeiro, classificar os itens de forma lógica, agrupar itens com características semelhantes. Como ativo circulante, não circulante, passivo circulante e não circulante. Exatamente. Isso ajuda muito na análise, por exemplo, da liquidez da empresa. Também envolve agregar informações, ou seja, resumir grandes volumes de dados para não sobrecarregar o usuário com detalhes excessivos. Mas sem esconder nada importante, imagino. Claro, esse é o desafio. Agregar sem obscurecer informações relevantes. E a forma como receitas e despesas são apresentadas no resultado também é fundamental. A distinção entre o resultado do período e outros resultados abrangentes, por exemplo, busca dar a visão mais completa possível do desempenho financeiro da empresa. Perfeito. Então, resumindo a nossa conversa, a estrutura conceitual é como se fosse o DNA da contabilidade financeira, né? Ela define o porquê, o objetivo de ser útil, o que, os elementos como o ativo, o passivo, e o como, as regras de reconhecimento, mensuração, apresentação. Tudo isso para garantir que a informação financeira seja um mapa confiável da realidade econômica da empresa para quem precisa tomar decisões. É uma ótima forma de colocar. É o alicerce conceitual. E isso, sabe, nos leva a uma reflexão final interessante. Qual seria? Apesar de toda essa estrutura detalhada, que busca muita objetividade com conceitos como valor justo, representação fidedigna, a aplicação prática ainda depende bastante de estimativas e julgamentos feitos pela administração da empresa. É verdade. Muitas coisas não são exatas. Exato. Então fica a questão.
Até que ponto essa subjetividade que é necessária e inerente ao processo contábil acaba impactando a comparabilidade e a neutralidade que a própria estrutura conceitual tanto busca alcançar? É algo para a gente pensar sobre a natureza e os limites da informação contábil, mesmo com um guia tão robusto como o CPC 00.